Você sabia que o cristianismo primitivo ele não era monolítico? No começo, não existia uma única forma de entender Jesus. Não existia uma única doutrina fechada. Não existia uma única interpretação sobre quem Cristo era, como a salvação acontecia e como era a relação de Deus e Jesus. Alguns criam que Jesus era plenamente Deus e plenamente homem, ao mesmo tempo. Outros diziam que ele era subordinado ao Pai. Outros ainda entendiam Cristo como uma manifestação divina da sabedoria do Criador. E os gnósticos tinham uma visão ainda totalmente diferente. Cristo não veio fundar uma religião institucional. Ele veio despertar no homem a consciência do divino. Vocês percebem a diferença? A grande disputa dos primeiros séculos não era apenas quem acreditava ou não em Jesus, mas quem realmente era Jesus Cristo. Ele é Deus, foi criado por Deus, é igual ao Pai, é menor do que o Pai. E mais, presta atenção, a pergunta que não calava: como é que o homem poderia ser salvo? Pela fé, pelas obras, pela graça, pelo conhecimento espiritual? E ainda, como é que se acessava a Deus? Por meio da igreja? Por meio dos sacramentos, da oração? Ou por uma experiência interior direta com o Pai? Essas perguntas incendiaram os primeiros séculos do cristianismo. E foi nesse contexto que, no ano de 325, Constantino convocou o Concílio de Nicéia. Muita gente pensa que ali foram escolhidos quais os livros iriam fazer parte do cânon bíblico, só que não. O foco principal era resolver a crise sobre a identidade de Cristo. Ali foi afirmado que Cristo é da mesma substância do Pai. Isso foi decisivo para a construção da doutrina que mais tarde se consolidaria na compreensão da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, distintos em pessoas e únicos na essência. Mas nem todos concordavam, e muitos grupos ficaram de fora dessa construção oficial, entre eles alguns grupos gnósticos. Séculos depois, em 1945, no Egito, foram encontrados os manuscritos de Nag Hammadi. E o que havia realmente ali? Evangelhos e textos cristãos antigos que não entraram no cânon, como, por exemplo, o Evangelho de Tomé. Tá, e o que esses textos trazem de diferente, né? Qual a novidade? Nos evangelhos canônicos, Jesus fala muito sobre reino, arrependimento, amor, cruz, ressurreição e a relação dele com Deus e a nossa para com Deus. E nos textos gnósticos, a linguagem é mais interna, mais simbólica, mais voltada ao autoconhecimento espiritual. Entende? Por exemplo, enquanto os evangelhos canônicos enfatizam a fé em Cristo e sua obra, muitos textos gnósticos enfatizam o conhecimento interior como um caminho de libertação. Enquanto os evangelhos canônicos afirmam a encarnação real de Cristo, alguns textos gnósticos relativizam a matéria e veem esse nosso mundo físico como uma prisão. Enquanto a fé cristã afirma que Cristo é o nosso Senhor e Salvador, muitos gnósticos focam em escapar da matéria por meio do despertar individual e espiritual. Isso não prova que os gnósticos estavam certos ou errados, mas a principal ideia é que a história do cristianismo foi feita por debates, por discussões, por definições. E conhecer isso não é atacar a fé, é entender
como a fé foi construída historicamente, porque a verdade não tem medo da investigação. E conhecer o que foi excluído não significa aceitar, significa compreender. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, disse Jesus Cristo.